Olá, Eli Jordano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Diego Carvalho, estou, para quem não me conhece, sargento da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, ministro aulas aqui no curso LJ Aulas de Legislação Extravagante, Legislação Institucional, Direito Penal Comum e Direito Penal Militar. Hoje vamos resolver as questões que ocorreram em 2017, para o interior, no concurso de soldados da PM, em relação às questões de direito penal militar. São 6 questões. Antes de iniciarmos, gentileza, inscreva-se no nosso canal e dê um like no vídeo. Tá bem? Obrigado, vamos lá. Questão número 1. Nos termos do Código Penal Militar, considera-se tentado o crime quando? Senhores, vocês lembram quando é que o crime é tentado? O crime é tentado quando, iniciados os atos executórios, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, não é? É o que a gente chama lá na doutrina, a tentativa perfeita, crime falho, tentativa acabada. É quando a gente inicia os atos executórios, finaliza todos os atos executórios, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade, à sua vontade. Ou então, tentativa imperfeita ou inacabada, ele inicia os atos executórios, mas não consegue finalizá-los por circunstâncias alheias à sua vontade. Em suma, o que é tentativa? É aquele delito em que o agente inicia-se os atos executórios, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, não consegue consumar o delito. Perfeito? Letra A. Iniciada a execução, o crime somente se consuma por vontade direta do agente? Não é isso, O crime não vai se consumar. Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade daquele agente, tá bem? Então está errada. B. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Verdade. Iniciou a execução, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. O examinador podia, trabalhar essa questão dessa forma como foi, ou também poderia trabalhar o que é a tentativa perfeita, acabada ou crime falho. O que é a tentativa imperfeita e inacabada. Então, assim, tentativa cai muito, tá bem? Se iniciada a execução, o agente desiste de prosseguir. Senhores, quando o agente decide voluntariamente de prosseguir, nos atos executórios, é a chamada desistência voluntária. Se ele pratica os atos executórios, e o crime, e ele impede que o resultado se consume, tá bom? É o quê? Arrependimento eficaz. Então a C queria trabalhar o que aqui? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, o que não é o nosso caso aqui, tá bom? Portanto, tá errada. Consumada a execução, o agente repara o dano causado. Não é, senhores, não é isso. Tentativa não tem consumação, perfeito? Não vai consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por isso que a nossa resposta aqui foi, de fato, a alternativa B. Questão 2. Sobre o crime culposo, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Somente nos casos expressos em lei, o agente poderá ser punido por fato previsto como crime, quando praticado, de forma culposa. Verdade, senhores. Por quê? Em regra, no código, a lei, o direito penal, ele pune os crimes dolosos. Para que puna, os crimes culposos, há a necessidade de haver, a previsão legal para a modalidade culposa. Perfeita alternativa A. B. O agente do crime culposo sempre prevê a possibilidade de ocorrência do resultado. Se ele prevê essa possibilidade do resultado e ainda assim pratica, jamais poderíamos falar de culpa. A culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado, caracterizado pela negligência, imprudência e imperícia, tá bem? Aqui, na culpa, o agente não quer o resultado e nem assume o risco, perfeito? Então a B está errada. C. Será culposo o crime quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Senhores, aqui está na C quando o agente assume o risco de produzir o resultado, ou ele quer aquele resultado,
estamos falando de dolo e não de culpa. Foi isso que a questão aqui confundiu o candidato, tá bem? Portanto, aqui está errada. O Código Penal Militar não prevê a possibilidade de crime militar culposo. Senhores, está errado, né? São diversos crimes aqui que a modalidade culposa é prevista no Código Penal Militar. Cito aqui para vocês, na observância de instrução, regulamento ou lei, com decedência criminosa, porque esses dois aqui há a possibilidade ali de negligência, né? A fuga de evasão de preso ou internado também tem a modalidade culposa. Portanto, o Código Penal, sim, adota em alguns crimes, de forma expressa, a modalidade culposa, perfeito? Então, aqui, a A é a nossa resposta. 3. Marque a alternativa correta. Considerando os crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o seja com igual definição na lei penal comum, né, quando praticados militar da ativa contra militar da reserva reformado, né, em lugar não sujeito à administração militar, tá errado, não tá? Porque se é militar da ativa, né, exige-se que para que seja praticado um crime militar contra um militar da reserva reformado ou civil, exige-se que seja em local sujeito à administração militar. A outra hipótese do militar da ativa cometer um crime contra o militar da reserva, reformado ou civil, que não exija, né, local sujeito à administração militar, é quando ele está no exercício de sua função ou atuando em razão dela. Ou então tem outras hipóteses, como comissão de natureza militar, período de formatura, perfeito? Então, por isso essa questão aqui está errada, porque ela falou o seguinte, é crime militar. Militar da ativa, temos aqui um militar da reserva, um reformado em civil. Se não tem local sujeito, não é em local sujeito à administração militar, vai ser crime militar? A questão diz isso, mas ela está errada porque não é. Só vai ser se for em local sujeito à administração militar, tá bem? Portanto, aqui a A, perfeitamente errada. B. Militar da reserva contra militar da reserva em local sujeito à administração militar. Senhores, errada, não é? Porque o militar da reserva, ou reformado ou civil, só vai cometer crime militar se for contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Ou então contra o militar da ativa, né? Em local sujeito à administração militar ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar que estejam no exercício de suas funções, ou então contra militar em formatura, tá bem? Militar da reserva, contra militar da reserva, ainda que seja em local sujeito à administração militar, não será crime militar. O inciso 3, né, prevê essa situação. Então, está errada. C. Por militar em serviço, apenas em lugar sujeito à administração militar. Senhores, se o militar está em serviço, né, ou atuando em razão da sua função, o local sujeito à administração militar é irrelevante. Se é em local sujeito à administração militar ou não, será crime militar do mesmo jeito, tá bem? C está errada. D. Por militar da ativa contra outro militar da ativa, ainda mesmo que em lugar não sujeito à administração militar. Perfeito. Falamos isso aqui diversas vezes. Militar da ativa contra militar da ativa, em qualquer situação teremos crime militar. Perfeito? 4. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta e defina o crime de falsidade ideológica, né? O crime de falsidade ideológica, crime contra a administração militar, ele se confunde muito com crime de falsificação de documento. Sempre eu falei nas minhas aulas, para não confundir, o que é falsidade ideológica? Falsidade ideológica é inserir ou omitir declaração, inserir declaração falsa, omitir declaração, né, informação, ou colocar uma informação lá que dá diversa da que deveria constar. Quer falar de falsificação de documento? Lembra do FA, falsificar documento ou alterar documento público verdadeiro. FA é o FA, né? Falsificação de documento é falsificar, né? Falsificar o documento ou alterá-lo, né? Veio esses dois verbos? Perfeito, tá falando de falsificação de documento. Ouviu falar em omitiu, inseriu, falsidade ideológica, senhores. Não tem erro. Na prova da PM, não tem erro nisso, tá?
Letra A. Omitir, senhores. Omitir. Omitir já fala o quê? Mais ou menos falsidade ideológica. Mas vamos, não é porque tem o verbo lá no infinitivo omitir, necessariamente vamos falar de falsidade ideológica. Tudo indica que pode ser, mas vamos ler o enunciado todinho. Omitir em documento público ou particular, né, declaração que dele deveria constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre os fatos juridicamente relevantes, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Perfeito, senhores. Falou aqui exatamente, né? Omitir uma informação que deveria constar no documento público ou verdadeiro, né? Ou inserir uma declaração falsa, né? Criando obrigação, prejudicando o direito. Tanto o crime de falsificação de documento, né? Só um bizu aqui, falsificação de documento e falsidade ideológica, eles têm um requisito a mais, tá bem? Que é, os dois têm que trazer, não é cumulativo, individualmente, tá? Tem que trazer necessariamente prejuízos para a administração militar. Perceba? Tranquilo? Então, a A é a nossa resposta. Falsificar. Falsificar. A questão pediu para falar sobre a definição de falsidade ideológica. Na alternativa B, começou com falsificar, senhores. Se é falsificar, só pode ser falsificação de documento, tá bom? Pode ser qualquer coisa, então, mas não vai ser o conceito de falsidade ideológica. Você já pode riscar tranquilo. Atestar ou certificar na C. Atestar ou certificar falsamente em razão da função ou profissão, fato ou circunstâncias que habilite alguém obter cargo, né? Posto ou função ou isenção, ônus de serviço ou qualquer outra vantagem, desde que o fato... Senhores, atestar ou certificar falsamente, né, não tem nada a ver aqui, tá, com crime de falsidade ideológica. É claro, se fosse um médico, né, fornecendo informações ali diversas, né, da que deveria constar acerca do paciente para criar algum direito, beleza, seria falsidade ideológica. Ou então deixar de falar de fato a verdade sobre os fatos, falsidade ideológica. Mas aqui falou atestar ou certificar falsamente, não tem nada a ver com crime de falsificação, de falsidade ideológica, tá bem? C tá errada. D, omitir ou obstruir. Senhores, omitir ou obstruir. Vocês viram esse verbo obstruir no infinitivo lá no crime de falsidade ideológica? Não viu, senhores. O que vocês viram lá foi o quê? Inserir, omitir. Perfeito? Pode riscar. A D tá errada. Então a 4 ficamos com a letra A. 5. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta, que apresenta o momento do crime. O momento em que o crime de omissão de lealdade, né, previsto no artigo 151 se consuma, né? Letra A. Quando concertares militares para a prática do crime de motim. Concerto para a prática dos crimes de motim ou revolta é crime de conspiração, perfeito? E não de omissão de lealdade. Portanto, está errada. B. Quando reunirem-se 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar praticando violência a pessoa ou a coisa pública ou particular em local sujeito ou não à administração militar, senhores. Aqui está falando da organização de grupo para a prática de violência, né? Mas não está falando de omissão de lealdade. C. Quando o militar fazer apologia de fato que a lei considera crime, ou do seu autor, do mesmo, em local sujeito à administração militar. Senhores, aqui é apologia a fato criminoso ou do seu autor, não é crime de omissão de lealdade, tá bem? D. Quando deixar o militar de levar ao conhecimento do superior ou motim ou revolta, de cuja preparação teve notícia, ou estando presente do ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo, senhores. Verdade, é a letra D. Ele participa do ajuste, ele tem conhecimento e ele deixa de levar ao conhecimento do superior, ainda quando era possível evitar, antes de o crime executar,
ou quando ainda era possível evitar as consequências. E como ele não faz, consuma-se, portanto, o crime de omissão de lealdade. Alternativa D nos satisfaz plenamente, é a nossa resposta. 6. Um militar que se opuser à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio comete o crime militar. Senhores, opor-se, recusar-se a cumprir uma ordem legal mediante violência ou ameaça, vocês vão ver muito isso na prática, é o crime de resistência, tá? É o crime de resistência, tá bem? Letra A, falou desacato? Não, senhores. O desacato é quando você usa palavras, né, para deprimir, né, o militar, tá bem? Desacato a militar. Aqui podia cair essa questão aqui, desacato a militar como? Desacato a superior, quando é subordinado para o superior. Desacato a militar é o militar que está em serviço ou atuando em razão da função dele, tá bom? Mas não é nossa resposta. Resistência, letra B, completamente nossa resposta aqui, tá bem? Abuso de requisição militar ou oposição à ordem de sentinela, esses dois aqui não tem nada a ver com o crime de resistência, com o ato, né, com a conduta de opor-se a cumprir uma ordem legal mediante violência ou grave ameaça, perfeito? Não tem nada a ver com o crime de resistência. Portanto, a 6, a B é a nossa resposta, está aí o nosso gabarito. Senhores, estou à disposição de vocês, continuem estudando, sigam em frente, não desanimem, tá? Deus abençoe vocês, um grande abraço.